Seja com todos, amém? Vamos lá em Gálatas capítulo 6. Encerramos hoje a nossa série da carta aos Gálatas. Quero ler com vocês os versículos 15, 16, 17 e 18, que são os últimos. E aí a gente vai fazer a exposição de todo o capítulo 6 de Gálatas. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 15. O texto diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos e com o vosso espírito. Amém. Deus, fala conosco nessa manhã através da sua palavra, que é santa e poderosa. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos ajudado a compreender um pouco mais da tua palavra e que hoje não seja diferente. Que todos nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento, nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Que em nosso meio haja restauração, que em nosso meio haja entendimento, que em nosso meio haja conversão e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no final. Meu Deus, que o nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos estejam atentos e que nós possamos ser neste dia edificados pela Tua palavra, não só para um domingo, não só para a semana, mas que seja uma palavra que venha mudar um pouquinho mais a história das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, pode sentar, se você quiser, dê uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Gente, deixa eu fazer uma síntese geral de Gálatas rapidinho para vocês aqui, para a gente concluir no capítulo 6. Basicamente, a carta aos Gálatas é como se fosse uma carta de Paulo dizendo aos irmãos que eles eram livres em Cristo Jesus e mostrando para os irmãos de Gálatas qual era a sua verdadeira identidade. E a verdadeira identidade do povo de Deus é ser filho de Deus. Então, o tema seria de Gálatas num contexto, não mais escravos, mas agora filhos. Então, ele vai explicando desde o capítulo 1, que nós não devemos ouvir ou dar atenção e até amaldiçoar aqueles que pregam um evangelho diferente do que ele havia pregado. E qual que era o evangelho que ele e os demais pregavam? Que nós fomos adotados, deixamos de ser escravos, agora somos filhos e livres em Cristo. No capítulo 5, que foi o domingo passado, onde o pastor Márcio trouxe com muita clareza para a gente sobre as obras da carne, sobre as obras do Espírito, que ele está mostrando o seguinte: somos livres, somos livres, somos livres, porém, não façam um uso mal da vossa liberdade. Então ele mostra o que são obras da carne e o que são obras do Espírito. E o capítulo de número 5, ele termina dizendo que nós não devemos ser cobiçosos uns com os outros e não devemos ter inveja uns dos outros. E ele começa o capítulo 6 dizendo que nós devemos ajudar uns aos outros, porque nós não podemos pensar que cada capítulo é uma história. Na verdade, cada capítulo, o capítulo 2 é a continuação do capítulo de número 1. Então, quando ele começa o capítulo de número 6, e eu dividi em 3 partes para que todo mundo pudesse entender, ele começa o capítulo 6 mostrando que nós devemos aprender a restaurar uma pessoa que peca. Então ele está dizendo o seguinte: se algum irmão cometer alguns dos pecados dito acima, que são as obras da carne, que foi pregado aqui domingo, vocês não devem matá-lo, vamos assim dizer, para ficar muito claro.
vocês devem recebê-lo com humildade e mansidão para que ele seja restaurado. Porque essa aqui é a aplicação da liberdade de Cristo. Então, o capítulo 6, em tese, ele é como aplicar a liberdade de Cristo. Amém? Então, quero que você grave isso. O capítulo 6 é como que eu aplico no meu dia a dia a liberdade que eu conquistei em Cristo Jesus. Então, vamos aqui no versículo 1 do capítulo 6 e a gente vai ler até o versículo de número 5. Vamos lá. O texto diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido, eu quero que você grave essa palavra, se você gosta de marcar, até grife aí. A palavra que ele usa é ser surpreendido em alguma ofensa, em alguma tradução aí, em algum pecado. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Vamos frisar aqui. Você percebe que Paulo não está dizendo assim, ó, vocês precisam pegar leve com uma pessoa que está praticando o pecado. O texto que ele usa é: se algum irmão for surpreendido em algum pecado. Ou seja, ele está falando de algum irmão que acidentalmente, por alguma ocasião, ele cometeu tal pecado. Esse irmão, ele não é reincidente, você pega ele, vocês que são os mais espirituais, vocês vão tratar esse irmão com espírito de mansidão. E enquanto vocês tratam desse irmão com espírito de mansidão, vocês precisam prestar atenção em vocês mesmos, para que vocês também não cometam aquilo que essas pessoas estão cometendo. Então, uma pessoa que anda no espírito do capítulo 5, é uma pessoa que, quando algum irmão acaba caindo em qualquer que seja o pecado, esse irmão, ele não vai pegar pedras nas mãos para atacar nessa pessoa. Mas como ele é espiritual, ele anda em espírito, ele entende que todo ser humano é sujeito a queda e a erro. Então, antes dele julgar, apontar, expulsar, ele vai pegar essa pessoa e o que aconteceu? E vamos tratar isso aí, para que isso não aconteça mais. E enquanto ele vai tratando esse irmão, ele vai entendendo, se aconteceu com ele, pode também acontecer comigo. Então a minha vigilância, ela precisa ser dobrada. Por quê? Porque no final das contas, ninguém é melhor do que ninguém, e todos nós somos sujeitos a erros. E aí o versículo 2, por favor, olha o que Paulo vai dizer: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. O que ele está dizendo? Você cumpre tudo o que está no capítulo 5, no capítulo 4, no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 1, quando você entende que você não é maior, você não é melhor do que o seu irmão, e ao invés de você colocar mais peso sobre ele, você ajuda ele a carregar um peso a qual ele não está conseguindo carregar. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, e eu quero compartilhar com você uma história do Senhor Jesus, que me lembrou esse texto. E aí você vai compreender por que ele está dizendo que nós, que somos mais espirituais, devemos ajudar os outros que estão com cargas que não conseguem suportar. O Senhor Jesus, certa vez, ele foi na casa de um homem muito importante, um fariseu chamado Simão. Ele foi para um jantar. E eu gostaria que você entendesse que naquele período, um jantar, quando um rabi, porque Jesus ele era considerado um mestre para todo mundo, quando ele ia jantar na casa de alguém, não é como, por exemplo, ontem eu estive na casa de um amigo meu, fui jantar na casa dele. Entrou eu e minha esposa, ele fechou a porta e a gente jantou. Naquele período, quando uma pessoa era convidada para jantar na casa de alguém, as portas daquela casa ficavam abertas. Por quê? Porque as mesas eram em formato de U. Aquele povo do Oriente Médio não se senta, ou não se sentava, pelo menos em cadeiras, como nós ocidental sentamos. Eles se assentavam em almofadas no chão, e o rabi, o mestre, se assentava bem no centro do U, aqui, e as pessoas ficavam
em volta. E como a porta era aberta, quem passasse e quisesse entrar para ouvir o ensinamento daquele mestre, poderia, não tinha problema nenhum. Então Jesus está sentado à mesa, ele está naquele banquete que Simão, o fariseu, fez para ele, e a palavra diz que entrou uma mulher, e aquela mulher, ela quebrou um vaso de azeite, ela derramou e começou a enxugar com os seus cabelos nos pés do Senhor Jesus. E aquela mulher chorava muito, chorava muito. Só que o fariseu, que era o dono da casa, ele pensou o seguinte: se esse homem, que é o Jesus, se ele fosse o Messias, ele saberia quem é essa mulher. E aquela mulher, ela era uma pecadora. Não está com clareza escrito, mas acreditava-se que ela era uma prostituta. E não era aqui Maria Madalena. Era só, e também não era de Betânia, que quebrou o vaso quando o Senhor vai na casa dela. E ele pensou isso: se ele fosse realmente quem ele diz ser, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E a gente sabe que o Senhor sabe o que a gente pensa. Então Jesus, ele fez uma pergunta para o Simão, que eu quero que você pegue isso aqui para a gente entender o versículo 1 e 2 de Gálatas, tá? O Senhor fala assim: Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem ama mais? Aquele que é muito perdoado ou aquele que é pouco perdoado? A resposta de Simão é a que todos nós pensamos aqui. Ora, quem mais é perdoado, mais vai amar. E quem menos é perdoado, menos vai amar. Aí o Senhor falou para Simão: disseste bem, eu entrei na tua casa e desde que eu entrei, você não me deu água para os pés, você me deixou aqui na mesa, você não me deu nenhum beijo, que é um costume. Mas essa mulher, desde quando ela entrou, ela não para de chorar nos meus pés. Porque parece, não está escrito isso, tá? Isso sou eu dizendo para você entender o texto. Porque parece que ela foi mais perdoada que você. E se você pegar numa síntese rápida, como ela era muito pecadora e ela praticava coisas que Simão não praticava, o entendimento geral, e principalmente do Simão, que não estava pensando em restaurar aquela mulher, mas de expulsá-la porque ela era uma pecadora, é que aquela mulher, ela amava mais porque foi mais perdoada. Isso por quê? Porque Simão não tinha noção, como muita gente não tem noção, de quanto foi perdoado. Por quê? Porque nós tendemos a achar que, se nós tivermos alguém aqui na igreja que conte um testemunho seguinte: eu matei, eu roubei e Jesus me restaurou, nós vamos pensar de uma forma natural que essa pessoa, ela foi muito mais perdoada do que a maioria de nós aqui. Porque talvez, espero que não, ninguém aqui nunca matou ninguém. Então a gente tende a entender que quem cometeu um assassinato, por ter sido perdoado por Deus, é mais perdoado do que aquele que nunca cometeu um assassinato. E por isso que a pessoa que não comete certos tipos de pecado, ela acaba se colocando naturalmente numa posição superior de alguém que comete tais pecados. Então alguém que nunca adulterou, ele tende a olhar de cima para baixo para alguém que adulterou. Porque ele acha: eu nunca cometi isso, então eu sou melhor que você. Quando na verdade essa pessoa tinha que ter consciência que eu tenho que ajudar essa pessoa a ser restaurada, eu tenho que carregar o fardo do pecado que ela está carregando, que é muito pesado, e eu tenho que vigiar, porque eu não sou melhor do que ela. E se ela caiu, eu também posso cair. Porque muitas pessoas, por não fazerem muitas coisas, vou colocar sempre aspas aqui, tá? Por não fazerem muitas coisas erradas, elas amam menos o Senhor Jesus. E nós entramos num problema aqui. E por que nós entramos num problema, pastor? Porque nós ainda temos a mania de achar que o que a gente faz ou deixa de fazer é alguma coisa. A gente ainda acha que eu não fiz, Deus bonzinho vai olhar mais para mim do que olhou para ele que fez. A gente não entendeu o que eu li no versículo 15, que para Deus, quem está em Cristo,
nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão é alguma coisa, mas o que vale para Deus é ser uma nova criatura. E uma nova criatura também erra. Só que aí o Simão, como ele não praticava nada errado, gente, eu quero que você entenda que o problema do farisaísmo não era ele cometer coisas erradas. Tinha muito fariseu que, se você pegar Paulo mesmo, aqui em Gálatas a gente leu sobre isso, Paulo vai dizer, eu fui fariseu, diante da lei, impecável. O que Paulo está dizendo? Eu cumpria toda a lei. Eu cumpria toda a lei. Só que ainda assim ele se declara o pior pecador de todos. Você já parou para pensar isso? Que quando você pega toda a lei escrita, as 613 leis, ou naquela época de Paulo, as que eles interpretavam ser as mais importantes, Paulo cumpria todas à risca. E ainda assim, quando ele se depara com o Criador, com Cristo, ele diz, eu sou o pior de todos. Porque quando a gente entende que a grande questão está além do que a gente fez ou do que o irmão fez, muda tudo. Eu tenho isso porque o Evangelho mostra isso, eu não posso pregar algo diferente disso. Já falei inúmeras vezes aqui, vou repetir mais uma. O problema da humanidade é além daquilo que a humanidade faz. Gente boa erra, e gente ruim acerta. Tem gente que é muito boa e faz coisas ruins também. Mas tem gente que é muito ruim que faz coisas boas. Por várias questões. Só que a gente não entendeu ainda o que o próprio Deus falou para Samuel no Antigo Testamento. Samuel, não olhe para a aparência, não olhe para a altura, não olhe para a estatura, porque eu, Senhor, não vejo como vê o homem só olha o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, eu olho para dentro do coração do homem. Só que a gente começou a olhar para os homens, esse não erra, ele é perfeito, esse erra, não vale nada, quando a nossa função é, deixa eu tentar ajudar esse irmão a levantar, porque apesar de não ter feito o que ele fez, pode acontecer que eu faça. Então a minha função como um servo de Deus, como um filho de Deus, não é pegar a pessoa pelo colarinho, porque ela pecou uma ou duas vezes, e colocar para fora, é pegá-la, levantá-la, colocar azeite na ferida, caminhar com ela e se estiver pesado, carregar a carga uns dos outros. Mas nós não vivemos isso no Evangelho. Por quê? Porque nós ainda, infelizmente, nos importamos com a circuncisão. Nós ainda olhamos as obras das pessoas no modo geral, e das obras das pessoas nós começamos a entender quem é homem de Deus e quem não é homem de Deus, enquanto nós não entendemos ainda que Deus só está olhando para o coração desse homem. Por isso que ele chama fariseu de hipócrita o tempo todo. Dizem que eles são ave de rapina. Diz que eles só limpam o exterior do copo. Diz que eles são sepulcros caiados. Porque enquanto os homens elogiavam os fariseus pela sua boa presença e aparência de piedade, o Senhor só estava olhando para dentro daquele coração. E a nossa função, ou melhor, uma das nossas funções para cumprirmos a lei de Cristo é carregarmos as cargas uns dos outros. Quem entende o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Para complementar, versículo 3, preste muita atenção nisso. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não no outro. A gente consegue colocar aqui, Léo, a versão da King James, desse texto? Será que a gente consegue? Eu quero ler essa versão que ela é bem próxima do original, você vai ver a clareza. O que ele está dizendo aqui? Vamos lá. Primeiro que, se alguém acha que é alguma coisa e não é, está enganando a si mesmo. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Você pode achar que é melhor do que qualquer um, mas você só está se enganando. Porque um português antigo, todo mundo aqui é farinha do mesmo saco. Aí ele vai dizer no versículo 4, que parece uma contradição. E o versículo 5, mas não é, ele vai dizer o seguinte:
Prove cada um a sua própria obra. Ou seja, você não tem que olhar o que o outro está fazendo, você tem que tomar conta da tua vida e parar de se comparar com outras pessoas. E aí ele vai dizer, porque cada qual levará a sua própria carga. Parece contradição, mas não é. Vamos ver aqui, ó. Volta um versículo para mim, por favor. Vamos lá, ó. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes. Resumindo, vou falar igual a minha esposa fala. Deixa a vida do amiguinho para lá. Toma conta da tua vida. É o que Paulo está dizendo. E então, próximo. Saberá como orgulhar-se de si mesmo. Eu amo essa parte aqui, ó. Sem viver se comparando com outras pessoas. Quando a gente olha para nós esquecemos o outro. Nós não sentimos nem melhor e nem pior, porque você vai ver que o ser humano ele é igual. O ser humano, todo mundo acerta e todo mundo erra, por isso que salvação só depende de Cristo. Você está entendendo isso? O próximo texto, verso 5. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Eu tenho uma explicação aqui, tá? O versículo 2 fala que nós temos que levar a carga um dos outros. E o versículo 5 fala que a gente tem que levar o próprio fardo. Peraí, ou eu levo do irmão ou eu levo o meu. Mas são duas palavras diferentes, vamos lá. Só para a gente entender e aprender aqui, ó. A palavra do versículo 2, cargos, significa no grego barós, que refere-se a pesos esmagadores. Ou seja, crises, lutos, tentações fortes. Nesse momento, a igreja deve ajudar a carregar. Ou seja, uma pessoa chega para você, confia em você, está passando uma prova, uma tentação muito grande numa área da vida e ela compartilha contigo. Ela não compartilhou com você para você dizer para ela que ela é uma frouxa. Ela está compartilhando para que você ore com ela e ajude ela a carregar essa carga. Agora, no versículo 5, a palavra é fortion, ou fortune, que refere-se à mochila de serviço ou responsabilidade individual. Cada cristão deve prestar conta das suas próprias ações e deveres diante de Deus. Então, a gente aprende aqui o seguinte: estou sendo tentado, perdi alguém da minha família, estou em luto, está difícil suportar. Aí eu entro como igreja e tento carregar o fardo dessa pessoa junto com ela. Claro que eu não vou poder carregar, mas sabe aquela demonstração de eu estou aqui, estou presente, se precisar de mim pode contar, e de fato está presente? Por mais que a pessoa vai continuar com aquele problema, com aquela situação, ela vai sentir-se um pouquinho mais aliviada, porque ela sabe que tem com quem contar. Isso é a função dos crentes, no modo dito bem claro. Agora, quando chegamos no versículo 5, ele está dizendo o seguinte: primeiro, você tem que parar de se comparar, você tem que tomar conta das suas próprias obras, porque você vai prestar conta de tudo que você faz diante de Deus. Você não vai poder culpar ninguém para Deus daquilo que você fez ou daquilo que você não fez. Então, aquela história eu tenho uma pregação que um dia eu farei ela para você, que eu dei o nome de síndrome de Adão. A gente carrega isso até hoje. A gente tem uma síndrome de sempre jogar para o amiguinho aquilo que a gente fez. Então, Deus vem falar com Adão: Adão, você comeu da árvore que eu falei para não comer? O que Adão falou para ele? Foi a mulher que o Senhor me deu. O Adão não só jogou para Eva, como jogou para o próprio Deus. Eu estava bem sozinho. Se o Senhor não me desse ela, eu não tinha comido, porque foi ela que comeu e me deu. Aí quando o Senhor vai para Eva, a Eva já está contaminada com a síndrome do Adão. Mas foi a serpente que o Senhor criou. Se não tivesse serpente, ela não tinha falado, eu não tinha comido. Mas no final, os três foram punidos por Deus, porque cada um prestará contas para Deus das tuas ações. Eu menti, porque você mentiu porque tu foi um mentiroso. Talvez você não seja, mas foi. Não, mas se eu não mentisse, mentiroso do mesmo jeito. Mas se eu não mentisse, eu ia morrer. Mentiroso do mesmo jeito. Não tem um porquê eu fiz. Se eu fiz, eu tenho que assumir. Eu fiz e arcar com a responsabilidade, porque todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Você está entendendo? Está muito claro? Então Paulo está dizendo: gente, é assim que vocês vivem a liberdade.
Pastor, mas isso é muito sério, porque liberdade exige de nós uma coisa chamada responsabilidade. Gente irresponsável não sabe ser livre porque ela vai fazer bobagem. Ela vai fazer bobagem. Aí, a gente vai mudar o assunto da carta. Versículo 6. Falamos sobre ajudar o irmão faltoso. Agora é a lei da semeadura. Versículo 6, vamos lá. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Em alguma versão aí está aos da família da fé. A gente vai desmistificar esse texto explicando ele como ele é. Durante anos e anos e anos, esse texto foi usado exclusivamente para falar de um único assunto e você sabe qual é. Sempre foi usado isso para falar de ofertas na igreja. E sim, o texto também está falando sobre ofertas, ele é muito claro. Todo aquele que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. O texto é muito claro e a gente não vai discutir isso aqui, tá? Mas ele vai dizer o seguinte: não erre. E aqui eu quero frisar isso com você: não erre. Porque Deus não se deixa escarnecer. Resumindo o versículo 7 e 8. Não erre a sua semeadura semeando na carne. Não é só semear, é semear no Espírito. Porque quem semeia na carne vai colher corrupção. Eu me lembro de uma cena, gente, eu sempre fui, eu sou, tá? Eu tenho aprendido algo. E o pastor Márcio tem me ensinado muito isso de uma forma natural. Mas eu sempre fui muito rígido com algumas questões na igreja, de uma forma minha litúrgica de ver. Então, eu tenho umas regras comigo. E aí são regras minhas, que não é obrigatório a se aplicar. Por isso que é bom sempre andar com dois, porque você vai conversando e você vai se moldando e melhorando muita coisa. Mas eu nunca botei o microfone na mão de alguém na igreja para fazer qualquer coisa com 2 meses na igreja. 3 meses na igreja, 6 meses na igreja. Eu sempre tive a convicção: você quer fazer alguma coisa na igreja, tem que ser no mínimo 1 ano membro na igreja. Depois eu penso se eu vou te dar um microfone na mão, seja para pregar ou para cantar. Isso sou eu. E eu não estou dizendo que é certo, mas é o jeito que eu entendi isso. Eu evitei muito problema com isso, pode crer nisso, evitei muito problema. Eu lembro que chegou uma pessoa numa das primeiras igrejas que eu pastoreei, que ela disse que Deus chamou ela para cantar. E eu falei: que legal. E ela me dirigiu e falou que queria cantar um dia na igreja. Eu posso? Eu falei: claro que pode, um dia você pode cantar. Eu não estou mentindo para ela, eu não falei qual dia. Eu falei: um dia você pode cantar, não tem problema nenhum. Ela falou: eu não vejo a hora desse dia chegar. E eu na minha cabeça: vai demorar. É teu segundo culto aqui, não tem condição. O tempo foi passando, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e a pessoa firme na igreja. Na 4ª semana, ela abordou o responsável pelo louvor da igreja. Ela chamou ele e ela falou assim: irmão, hoje eu vou cantar um louvor aqui, porque Deus falou que eu vou cantar um louvor aqui. E eu não aceito não como resposta. E quem me conhece pessoalmente, eu tenho um grande problema com esse negócio: Deus me mandou fazer alguma coisa. Aí o irmão tentando contornar, a irmã irredutível, falou: não, porque eu vou, e faltava 5:45, o culto começa às 6, eu vou cantar, estou pronta. O irmão foi na minha sala desesperado: pastor, a irmã falou, vai cantar, não sei o que. Eu falei: não, traz ela aqui na minha sala, eu vou conversar com ela um pouco. Conversando com ela: não, pastor, porque Deus falou que hoje eu canto nessa igreja, eu não vou embora sem cantar. Eu falei: eu arrumei um problema. Eu podia resolver aquele problema. Toma o microfone, canta e suma. Só que eu ia causar um outro maior, porque eu não sei quem é a pessoa, eu não sei o que ela vai fazer, eu não sei o que ela vai falar. Várias questões. Eu falei: irmã, com o maior respeito do mundo, você não vai cantar. Não, pastor, mas Deus mandou. Não, mas Deus não me mandou te deixar cantar. Então, até hoje, até agora, o responsável pela igreja sou eu, e você não vai cantar.
Ó, eu vou te mostrar, eu vou te provar que eu acertei. Porque quando eu disse que ela não ia cantar e firmei, e eu sou muito firme quando eu estou afim de ser firme, ela falou assim, é porque o Senhor não sabe o tamanho do meu dízimo. Foi aí que eu falei, você não pisa mais nem aqui. Porque a grande questão não é só semear. É o motivo pelo qual eu estou semeando. As pessoas, elas usam as autoridades da igreja como ponte de corrupção. Você sabe que na política isso é corrupção passiva. Você tem que liberar a obra porque... Você consegue entender isso? Então tem muita gente que agrada pastor na igreja, elogia pastor na igreja, elogia filhos de pastor na igreja, que para nós é a melhor coisa que existe. É terrível você pensar que um filho nosso é maltratado na igreja. Só que não é uma coisa genuína. É uma semeadura carnal, corrupta, pensando nos benefícios que vai ganhar por estar repartindo com aquele que está instruindo. Então tem muita gente que usa do seu serviço, tanto material, financeiro, não porque está repartindo no sentido, vamos caminhar junto, mas no sentido, olha o que eu posso te oferecer, se você me oferecer. Repetimos aqui o que falamos ao longo de muito tempo. É por isso que tem um monte de gente despreparada em cargos altíssimos na igreja. E se você reparar quem está no cargo, o preparo de quem está no cargo, você vai reparar no carro que a pessoa tem. Que o que levou ela a tal cargo não é que ela foi preparada por Deus para aquilo, mas é o recurso financeiro que ela tem para aquilo ali. A gente tinha um dito antigamente que dizia assim, observando as coisas: o melhor jeito de você segurar um membro na igreja é dando cargo para ele. Então, todas as pessoas que têm mais posse na igreja, sendo muito direto, são as pessoas, não estou generalizando as igrejas, obviamente, mas são as pessoas que estão nos cargos de maior liderança. Porque é um jogo de semeadura carnal. Mas o que o texto está dizendo? Deus não se deixa escarnecer. E tudo que o homem plantar, ele vai colher. Porque o que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito vai ceifar a vida eterna. Só que eu também aprendi que só tem corruptor aonde tem gente que se vende à corrupção. Sabe? Então, assim, a corrupção tem dois lados. Tem o que quer comprar e tem o que está disposto a se vender. E qual que é o remédio para matar a corrupção? Falando da igreja, andar em espírito e não cumprir a vontade da carne. No reino de Deus não importa quem fala bem, quem prega bem, quem canta bem, quem toca bem, isso não vale nada no reino de Deus. Isso deveria ser usado para a glória de Deus, não para conseguirmos alguma coisa dentro da igreja. Não para conseguirmos elogios, porque tem gente que se não elogiar, ela morre. Como assim não me elogiou? Tem gente que tem síndrome de protagonista na igreja. A gente não entendeu que se temos que nos gloriar, nos gloriamos no Senhor da glória. Paulo vai dizer que a glória dele é as marcas de Cristo que ele carrega pelo corpo dele. E a gente quer glória nos talentos e nos dons que nós achamos que temos muitas vezes e nem temos. Porque nós gostamos disso. Então, o que Paulo está dizendo? Quando você for investir alguma coisa, aí não é só dinheiro, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que investir em espírito e para a glória de Deus. Você tem que semear no Espírito. Pastor, mas eu faço para Deus, mas ninguém me reconhece. Irmão, se você está buscando reconhecimento, você não está fazendo para Deus. Se não te derem parabéns e você ficar triste porque ninguém te deu parabéns, você não está fazendo para Deus. Porque Jesus falou que nós fazemos no secreto para o Pai Celestial. Porque aquele que faz para os homens verem, ele já recebeu ali a sua própria recompensa, e ele é carnal. Então a gente tem muito disso no meio das igrejas evangélicas, a pessoa ela vai embora porque ela não é reconhecida. Que porcaria de reconhecimento que nós estamos buscando? O que nós queremos? Estamos semeando para quem? Estamos fazendo para quem? Pastor, mas eu fiquei 20 anos fazendo e ninguém me reconheceu. Para quem?
Você fez para quem? Porque o próprio Paulo vai dizer, se a gente não houver desfalecido, colheremos. E eu amo esse texto. Eu estava falando com a minha esposa, falei assim, o grande problema de ler uma carta expositiva é que acaba com a nossa religião falsa. Sabe por quê? Versículo 10 novamente. Eu gosto desse versículo. Então, enquanto temos tempo, grave essa frase, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Ele está dizendo o seguinte, vai ter uma hora que não vai ter mais tempo de fazer nada. Então, enquanto a gente está bem e saudável, a gente faz o bem a todos. E aí o versículo 9 ele vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem. Estou cansado de fazer, ninguém me reconhece. Caramba, que vontade de dar uma microfonada na tua cabeça se você pensa assim. Pastor, mas eu vou lá, eu me esforço. Para quem? O final é para quem? Porque se nós não houvermos desfalecido, aqui você pode encontrar duas versões. O desfalecido pode ser tanto desistir, ou pode ser morrer, tá? Literal. Porque um dia a gente vai morrer. Pastor, o senhor está dizendo então que a gente pode semear coisas que a gente nunca vai colher na terra? Sim. Tem semeadura que eu estou plantando que eu nunca vou colher na terra. Tanto que Paulo está dizendo, quem planta no Espírito vai colher a vida, salvação. Ele está falando de salvação. A gente cresceu na igreja ouvindo Marquinhos Gomes, né? Não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Mas desculpa, tá, como uma expressão, cantei muito isso. Acho que foi o primeiro hino que eu aprendi a tocar e cantar sozinho, acho que foi esse. Mas tem a fé de Abraão. Hebreus 11 fala que Abraão morreu sem viver as promessas, é uma loucura. Porque a gente jura que a promessa de Abraão era o Isaac. E a promessa de Abraão nunca foi o Isaac, foi a posteridade. Quando a posteridade veio, Abraão tinha morrido, já faziam 3.000 anos. Só que a gente não, mas pastor, Deus prometeu. Eu estava conversando com 2 amigos meus ontem, eu e a minha esposa, amigos de longa data, que há muito tempo a gente não se via. E eu fiz uma pergunta para eles, que a gente prega muito sobre promessa. As igrejas pregam muito sobre promessa. E eu perguntei para eles, que eles são pastores, né? Se você me responder, eu mudo a minha opinião agora. Se você conseguir me responder, eu mudo a minha opinião agora também, tá? Qual é a promessa que Deus tem para você? Você vai pensar para falar. Porque você acredita numa promessa que você nem sabe se foi feita. Ah, não, pastor, Deus me prometeu uma casa. Deus te prometeu uma casa ou você quer a casa? E você tomou isso como uma promessa de Deus. Porque você não encontra na nossa nova aliança esse tipo de promessa. Você encontra uma promessa única de salvação em Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é, eu vou te dar. Então a gente crê em promessa e até diz que não vai morrer sem viver de uma coisa que Deus nunca falou com a gente. Isso é uma loucura. A gente crê na promessa de Atos 16, 31, que é um absurdo. Você já leu Atos 16, 31 para frente? Paulo e Silas estavam presos e estavam amarrados, guardados por soldados, mas à meia-noite eles começaram a cantar e orar a Deus, veio o terremoto, a prisão abriu, o homem viu a cela aberta, todo mundo fugindo, foi se matar. Paulo falou, não faça tal coisa porque estamos aqui. Aí aquele homem vai dizer, então o que eu tenho que fazer para me salvar? Qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua. E a gente acha que é a promessa de Deus que todo mundo da casa vai ser salvo. Pastor, mas Deus prometeu isso para mim. Não, Deus não prometeu. Isso é um texto bíblico de um homem que ia se matar literalmente. E quando ele fala no contexto, o que fazer para me salvar, ele está falando, eles vão me matar, vocês estão indo embora. Aí o Paulo vai dizer, calma, crê em Jesus que você vai ser salvo da morte, a tua casa também. Ah, pastor, mas depois ele se converteu. Depois Paulo pregou para ele e para a família e salvou. Mas não foi uma promessa, foi algo que aconteceu. E às vezes você sofre tanto, e você até diz que Deus não está te honrando porque você não está vendo a tua família ser salva, porque Deus prometeu e não está cumprindo. Só que Deus não te prometeu isso.
não nos cansemos de fazer o bem. As coisas estão acontecendo, glória a Deus, continue fazendo o bem. Pastor, não tem nada dando certo. Glória a Deus, continue fazendo o bem, sem esperar nada em troca. Faça para a glória de Deus. Faça porque você entende que Ele salvou você. Ele tem mudado o teu interior e tem mudado o teu coração. No reino de Deus não tem jogo de interesse. Nós não estamos num business. No reino de Deus não tem um network, eu vou me aproximar dele porque ele vai me dar oportunidades. Não, no reino de Deus ele vai te chamar, vai te remir, vai te salvar. E o nome dele é glorificado. E muitas vezes você vai até sofrer por ter sido salvo. Não é o contrário. Então a nossa semeadura muitas vezes é uma semeadura totalmente carnal, esperando colher alguma coisa. Quando muitas vezes podemos e até colhemos muitas coisas, mas tem tantas outras que nós não veremos, porque estamos semeando no Espírito para colher a vida eterna, que é outro ponto. Então Paulo está mostrando, vocês não podem agir na carne. Aí chegamos na última parte, que é o motivo da nossa honra, versículo de número 12, vamos lá. Vamos ler o 11 para dar contexto. Os irmãos estão entendendo até aqui? Versículo de número 11, vamos lá. Olha o que o apóstolo vai continuar dizendo. Vede, com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem em vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo, isso aqui é onde a gente começou, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta graça, ou esta regra, ou essa ordem, isso aqui é mandamento, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Você sabe qual que é a maior glória? Eu estava vendo uns vídeos esses dias, nós já batemos nessa tecla aqui, irmãos. A gente vive inflamado, porque nós somos no modo geral, e pode perceber que eu estou falando nós, tá? É todo mundo, eu me incluo, a gente se inclua, e que Deus nos ajude a não ser assim. Mas a gente vive uma regra religiosa, onde muitas pessoas enxergam a igreja como um pontapé inicial para uma carreira. Por exemplo, eu já ouvi frases assim, de pessoas que não gostam de trabalhar mesmo, braço. Se tiver que pegar peso, vamos pegar peso. Se tiver que, vamos estar no escritório, trabalhar. Paulo vai falar para Timóteo, quem não trabalha aqui também, não coma. Salomão vai dizer que o trabalho é um presente de Deus. É uma bênção trabalhar. Tem gente que vê com os olhos ruins, mas é uma bênção. Então eu já presenciei pessoas que não gostavam de trabalho mesmo. Não, trabalhar é ruim, não é para mim não, Deus me chamou para a obra. Então a pessoa ela não queria um trabalho porque ela foi chamada para viver da obra. Quando viver da obra exige também arregaçar as mangas e trabalhar para caramba, de verdade. E não tem trabalho pior do que lidar com gente, tá? Você tem um grupo de pessoas aonde você lidar com elas, você pode ter certeza, viu, irmãozinho? Nem todo mundo é seu amiguinho. Falam mal de você, assim como você fala mal dos outros. Ah, todo mundo gosta de mim. Não gosta, não. Tem gente que gosta, tem gente que quer estar com você, tem gente que tem interesse em estar com você, tem gente que vai te trair, você vai trair pessoas, lidar com o ser humano é uma coisa complicada. Eu costumo dizer que gente sentimental não pode trabalhar com gente, porque tem que ter gelo no coração. Falaram de você.
Vamos embora. Mas você não sabe o que falaram, nem quero saber, vamos embora. Mas foi gente que você gosta, vamos embora. Judas andava com Jesus, que era amado, e traiu, vamos embora. Aí a pessoa não gosta de trabalho, ela fala que Deus chamou ela para ser pastor. É um vagabundo que quer ficar encostado nos irmãos da igreja. Só que o que Paulo está dizendo? Eu tenho que me gloriar nas marcas de Cristo. Você sabe quais são as marcas de Cristo? Quando a gente fala, os católicos falam um pouco sobre isso, sobre as chagas de Cristo. Você sabe o que é isso? É ter o teu corpo todo marcado da perseguição que você sofre por ele. É aquele texto de João, o mundo vos odeia. O mundo, crente nunca vai ser popular no mundo. Crente de verdade, não. O crente, gente, eu posso rasgar o verbo com vocês de verdade aqui em nome de Jesus? Então vamos lá. O crente não apoia casamento homoafetivo. Ele respeita, a gente respeita as pessoas. Mas é pecado, gente? É pecado. Crente não apoia feminismo. É pecado, gente? É pecado, crente não apoia. Essa bandeira não existe no Evangelho. O crente não acha correto adolescentes namorarem. O crente não apoia a pedofilia. É pecado. Pastor, eu penso diferente, dane-se. É pecado. Pastor, eu vou te odiar, dane-se. É pecado. A gente vai morrer pela verdade e é assim que funciona. É assim. Crente não tem que ter político na igreja. Nós não podemos fazer propaganda política para ninguém. Nós não podemos induzir os irmãos a votarem quem a gente quer que eles votem. É verdade. Mas a gente acaba negando a cruz porque a gente não quer isso. Aí o que acontece? Como a gente tem um plano de carreira na igreja, a gente fica um perseguindo o outro, um falando mal do outro. E a gente acha que somos perseguidos. O irmão me percebe porque o irmão fala mal de mim. Cara, dependendo de quem é tua mãe fala mal de você. Eu não estou mentindo, desculpa, mas é verdade. Se a gente for parar de viver porque alguém fala mal da gente, a gente vai viver isolado e ainda vão falar, não sai de casa. Não vai para a rua. Isso é um fato. Só que o que Paulo está dizendo? Eu trago comigo as marcas de Cristo. Se você quiser falar de mim, Paulo está dizendo, fale porque eu estou falando a verdade, não porque eu estou mentindo. E se vocês quiserem falar alguma coisa além, vocês vão ter que contar a história, vocês vão ter que inventar. E Jesus falou que se alguém mentir ao teu respeito por amor dele, seu galardão no céu está garantido. O Evangelho vai nos levar, perdão a falha da voz, o Evangelho vai nos levar, em alguma situação da vida de verdade, a ter mãe chateado com a gente. A ter pai chateado com a gente, a ter irmão que não vai querer falar com a gente, a ter um cônjuge que em algum momento vai ficar irado, porque você vai dizer, você está errada, ou você está errado. E geralmente quem mais fala para a gente, quem mais confronta a nossa fé são os nossos mais próximos, né? Nossa, agora você é mais santo que os outros. Sempre tem o nossa antes, né? Nossa, só porque agora você vai para a igreja, falou o santarrão. É bem assim, e funciona assim. Jesus foi crucificado em um mundo que a gente quer ser aceito. Vocês viram aí, gente, eu vou rasgar, desculpa, em nome de Jesus. Vocês viram aí, principalmente as irmãs, né? Vocês viram quem representa a comissão de mulheres? Aquele cara é mais homem que eu, pô. A voz dele é mais grossa que a minha. O gogó dele é maior que o meu. Tem mais testosterona que eu. Mas representa as mulheres, mas é um homem. É pecado. Está gravado, né? E vai para o inferno. Ponto. Não concordo, pastor Wesley, me perdoe. Mas é o texto bíblico, é a verdade. E se eu for perseguido por falar a verdade, está tudo ok. Não tem problema. Eu não vou morrer por causa disso. Em nome de Jesus. Porque se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, que eu me glorie nas marcas de Cristo. Isso não sou eu, não estou falando de mim na primeira pessoa, tá? Eu estou falando de mim por causa do texto. Isso somos nós. Isso somos nós em Cristo Jesus, porque para Deus não interessa se você parece ser crente ou não. Para Deus o que importa é que nós somos uma nova
uma nova criatura. Fique de pé comigo, todos os irmãos, por favor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa muito próxima de mim, mas muito próxima de mim. Falei 3 vezes, porque quando eu falo próximo, é próximo mesmo, tá? E a pessoa falando, não sei o quê, mas Deus entende, né? Eu estava sentado com meu braço cruzado, conversando, e é uma falta de educação minha muitas vezes, tá? Só que eu estava olhando o telefone, mas eu estava conversando mesmo. Estava conversando, eu estava com meu braço olhando assim, eu só fiz assim, ó. Mas você sabe que é pecado, você vai para o inferno, né? Você pode me dar a justificativa que você quiser. Você sabe que é pecado e vai pro... Do jeito que eu falei, eu voltei. Tem umas 3 semanas, essa pessoa não fala comigo. Mas vou falar o quê? Eu vou dizer, está tudo bem? Deus vai te honrar? Está no caminho certo? Eu não tenho, a minha obrigação é falar a verdade, eu sou um pregador do evangelho, ora. E eu prefiro estar bem com Cristo do que estar bem com qualquer pessoa. Eu vou repetir tudo o que eu falei. Nós respeitamos todas as pessoas. Ninguém tem nada contra ninguém, cara. Só que a gente vai sofrer pelo evangelho de Cristo. Você viu os irmãos na Nigéria morrendo lá? Cara, eu vi uma cena que eu falei, gente, eu tenho medo disso acontecer no Brasil, tá? Eu tenho medo. Não vou mentir para vocês, não. Vai morrer, vamos morrer, mas pegaram os irmãos, cavaram uma cova assim, ó, bem grande, e colocaram 6 irmãos assim dentro dessa cova. E eles encheram de água. E a água estava aqui, ó. E o que esses irmãos que estavam ali tinham que fazer? Esses irmãos que estavam ali tinham que negar a Cristo e fazer a confissão do Alcorão, porque quem faz isso são muçulmanos. Esse mesmo carinha legal que foi morto pelo Trump, que todo mundo está com dó dele, que estuprava as menininhas de 9 anos lá. E cada vez que eles não negavam, eles jogavam mais água. E a água batendo aqui, ó. E os irmãos com as mãos presas aqui, ó. Eles não tinham o que fazer. E a água subindo, a água chegando aqui, até o YouTube corta depois. Mas a água cobriu. Só, parece bobagem. Só porque eles não negaram a fé em Jesus. Por isso que quando eu prego, a gente fala, gente, nós não somos perseguidos aqui não, gente. Mal e mal, alguém vai parar de falar com a gente. Mal e mal, alguém vai sair na vizinhança falando mal de você. Só que você tem que saber quem você é. Diziam que Paulo era um assassino. Paulo não era mais assassino. Você tem que saber quem você é em Cristo. Mas assim, os irmãos lá, eles estão morrendo. Tem um vídeo um pouquinho mais antigo, você pode pesquisar o que eu estou falando, você tem que ter estômago para ver. Acho que tem 21 pastores assim, ó, num deserto. Os caras cortam o pescoço dos caras. Eles cortam o pescoço dos caras porque os caras não queriam negar a fé e foram pegos só pregando o evangelho. O Israel também, que nós gostamos de idolatrar um pouquinho, a gente acha que o Israel de hoje não é o Israel da Bíblia, tá? É outra coisa, é outra história ali, é uma outra etnia, é um outro povo. Eles não fazem um monte de coisas que a Bíblia diz que tem que fazer, a Torá inclusive. Mas pego pregando o evangelho em Israel, é morto também. Então assim, aqui, tudo que eu falei que pode parecer agressivo para alguém, e não foi, só estou pregando o evangelho, o máximo que vai acontecer é alguém ficar de bico comigo. E tá tudo bem, vida que segue. Espero que ninguém venha domingo que vem com uma arma aqui e me mate. Mas se vier, é ele que vai estar pregando também, tá tudo certo. Mas o que eu estou dizendo é, o máximo que vai acontecer é isso, mas nós estamos fazendo isso por amor a Cristo e por amor às pessoas. A gente não pode mudar as pessoas, mas como ministros do evangelho, nós temos a obrigação de falar para elas a verdade. E aí é cada um que vai prestar contas com Deus daquilo que fez. Amém? Que possamos aprender, aplicar. Aprenda isso e eu termino assim a mensagem para a gente orar. O que serviu para você, guardou no coração. O que não serve para você, joga fora. E em tudo, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Deus bendito e santo, nós te louvamos e te bendizemos.
Antes de pedir qualquer coisa ao Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos permitido falar do Evangelho de uma forma simples e direta do que Ele está dizendo. Agradeço ao Senhor porque a Tua permissão tem nos encorajado a fazer mais e mais. Louvamos o Teu nome pelos irmãos, que independente de muitas situações estão domingo a domingo aqui. Outros tantos, quando não podem estar aqui presencialmente, estão em casa, onde quer que estejam, acompanhando a gente pelo YouTube. Ou seja, estão interessados em aprender mais e mais e mais e mais de Ti. Só que agora vem o pedido dessa oração, meu Deus. Que nós não sejamos irmãos em teoria. Que nós não sejamos alguém que ouvimos a teoria, mas que possamos viver na prática. Queremos viver o Evangelho. Queremos ter a compaixão de olhar para o irmão caído e carregá-lo. Meu Deus, restaurar o pecador. Entender que o irmão falhou e não jogar pedras nele, não expor ele a um ridículo como se ele fosse a pior pessoa do mundo, mas não, entender o que aconteceu, dizer a verdade do que aconteceu, mas cuidar e restaurar e carregar essa carga. Tem muitos irmãos, meu Deus, que confessaram pecados para outros irmãos e foram envergonhados porque virou fofoca naquele meio. A nossa função é ajudar a carregar a carga. Por isso estamos caminhando à maturidade do Senhor. Até porque, assim como alguém errou, nós também estamos sujeitos a errar. E a Tua palavra diz que da mesma maneira que nós tratamos os homens, nós seremos tratados. A Tua palavra diz que com o mesmo rigor que nós julgamos, nós seremos julgados. A Tua palavra diz que se nós tivermos misericórdia, o Senhor terá de nós misericórdia. Meu Deus, então dai-nos um coração misericordioso. Que nós não sejamos cristãos de aparência. Que nós não sejamos aqueles irmãos que parecemos ser piedosos, mas que verdadeiramente a piedade do Senhor esteja dentro do nosso coração. Meu Deus, que nós venhamos ter um coração manso e humilde, e não achar que somos alguma coisa, porque nada somos, e estamos enganando-nos a nós mesmos. Senhor, que nós não venhamos ter uma vida comparando a nossa vida com a do outro. Meu Deus, nós dizemos não a uma vida de comparação. Não podemos comparar a nossa fé com a do outro. Não podemos comparar a nossa vida com a do outro. Não podemos comparar a nossa casa com a do outro. Mas como disse Paulo, que nós venhamos cuidar do próprio gramado da nossa casa. Que nós sejamos aqueles que tenhamos, meu Deus, com um coração puro e simples, de repartir com aquele que nos instrui com a palavra, fazendo o bem a todos sempre, semeando no Espírito, com um coração generoso, sem esperar em troca reconhecimento humano. Que nós não sejamos corrompidos, mas que nós também não sejamos corruptores de ninguém. Que não haja em nosso meio uma corrupção, que não haja em nosso meio jogo de interesse, que não haja em nosso meio manipulação, que não haja em nosso meio, meu Deus, pessoas carnais tentando levar vantagem um sobre o outro o tempo todo, mas que nós sejamos aqueles que vamos semear no Espírito, para a glória do Teu nome, esperando a recompensa que vem do Senhor, seja aqui nessa terra ou na eternidade, mas que no final o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, se o irmão falou obrigado, tá bom. Se o irmão foi ingrato, tá bom. O importante é que o seu nome foi glorificado naquele lugar. E que nós não venhamos nos importar tanto com a circuncisão ou não, porque o Senhor se importa em que nós sejamos uma nova criatura. Meu Deus, se um dia, em algum momento, em alguma ocasião,
formos perseguidos por amor ao teu nome e teu evangelho, que a nossa fé esteja firme para resistir. Meu Deus, que nós não venhamos negar a nossa fé, que nós não venhamos recuar e nem retroceder. Meu Deus, a tua palavra diz na carta aos Hebreus, no capítulo 10, e o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que perseveramos aguardando a vida eterna. Sim, meu Deus. Pode ser que tenha alguém aqui nesse culto, ou nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, onde quer que esteja isso agora, que é perseguido num casamento. O cônjuge acaba perseguindo, jogando indireta. Essa pessoa fica tão triste. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o irmão, quem quer que seja. E essa pessoa fica tão triste, fica até pensando, acho que eu nem vou mais buscar a Deus. Meu Deus, que essa pessoa não venha recuar, que essa pessoa persevere firme nos pés do Senhor, que quanto mais perseguida por alguém ela for, que mais ela ame essa pessoa que está perseguindo, que mais ela ore por essa pessoa que está perseguindo, e que mais força no Senhor ela tenha. A tua palavra diz que Abraão não foi, meu Deus, ele não desanimou pela perseguição, mas ele foi fortificado, glorificando o teu nome. Como Paulo terminou essa carta, nós terminamos essa oração e essa série. Glorificado seja o teu nome, porque nós traremos em nosso corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Honrado seja o nome do Senhor em todas as coisas. Como Paulo falou diversas vezes, em tudo nós te damos graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nos ajude, Pai, nos ajude. Quando eu falo nos ajude, somos todos nós, meu Deus, todos nós, dos pastores que nesse momento estão no altar, aos que estão na porta, aos que não puderam estar aqui hoje, nos ajude a viver o teu evangelho na prática, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, eu sei que muitas pessoas da nossa família muitas vezes não compartilham da mesma fé e até nos retrucam. Nós não queremos ter problemas com eles, nós os amamos e queremos que a mesma graça que tem nos alcançado os alcance. E não é uma graça que nos leva a se sentir superior a eles, muito pelo contrário, é porque nós sabemos que somos piores e precisamos do Senhor. E que as escamas caiam dos olhos de cada um. Nos guarde, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Glória a Deus. Ah, que bom que você chegou até aqui. Isso é sinal que você assistiu o vídeo inteiro e que você ouviu toda a pregação. Afinal, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estou muito feliz, o meu coração se alegra com isso. Sinal de que Deus está me usando para fazer a obra e alcançar o teu coração. Mas eu te pergunto, você está frequentando alguma igreja? Você já se rendeu a Cristo? Já entregou a sua vida para Ele? Ainda não? Faça isso agora.
Isso mesmo, não precisa de igreja, não. Aí mesmo de você estiver no carro, no trem, no ônibus, dentro de casa, sentado, deitado, basta você dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu me rendo ao Senhor e Te recebo como meu Salvador. Só de você fazer isso agora, o teu nome já está escrito no livro da vida e da salvação eterna. Fique firme. Eu aconselho você a procurar, sim, uma igreja para congregar, ter comunhão com os irmãos. Vá domingo a uma igreja, assista, participe de um culto, principalmente num lugar onde se prega Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. E também quero fazer um apelo a você, que nos ajude a manter esta igreja, esta obra. Aqui na Igreja Águas do Altar, nós não trabalhamos, não temos a obrigatoriedade de dízimo. Nós não temos essa filosofia. As pessoas não são obrigadas a dar dízimo e também as ofertas são voluntárias. Estamos baseados aqui, no que dizem segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, se você pode, seja R$1 ou qualquer valor que você puder, vai nos ajudar. Aqui embaixo na tela está a chave Pix, que é o CNPJ da Igreja Águas do Altar. Nos ajude e nós vamos orar e pedir ao Senhor para continuar te abençoando e prosperando o trabalho das suas mãos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.